Fala, filho do signo de peixes. Eu sou o tarólogo Caco e hoje eu vou fazer essa tiragem de cartas de tarô. E seja muito bem-vindo ao canal Destino de Peixes. Então vamos lá. Eu vou pedir para você prestar um pouco de atenção no que eu vou dizer agora, porque isso que está chegando não é por acaso. Nunca é, né? As energias das cartas, elas sempre têm um propósito quando elas vêm até você. Mas vamos lá. Tem uma pessoa que nunca chegou a te enxergar de verdade. Não com aqueles olhos com sentimento de paixão, de amor, de interesse. Ela nunca teve esse olhar contigo. Nunca te viu com desejo. Nunca te colocou nesse lugar, sabe? Mas alguma coisa mudou, e mudou de forma brusca. E essa pessoa, por algum motivo, começou a te olhar diferente. E isso não é algo pequeno, tá? É como se de repente você tivesse despertado algo dentro dela que nem ela mesma sabe ainda. Essa pessoa está meio perdida quanto aos sentimentos, porque mudou. E o mais forte é que você já sentiu isso, eu sei. Você já percebeu um olhar estranho, uma mudança sutil, um comportamento que não encaixa com o que era antes. E isso não é coisa da sua cabeça. Bom, peixes, a primeira carta que eu vou tirar para essa tiragem, que é a carta número 0, a carta mestra, é a torre, tá? Isso fala diretamente sobre você, fala sobre uma quebra, uma mudança, um abalo que aconteceu na sua vida, algo que tirou você de um lugar antigo e te colocou em outro completamente diferente. Pode ter sido uma decepção, um afastamento, um despertar interno, mas o fato é que você não é mais a mesma pessoa. Você mudou, a sua postura mudou, a sua energia mudou, e mesmo que você não perceba totalmente, as pessoas ao seu redor sentiram isso. E é exatamente essa mudança que causou esse impacto nessa pessoa. Antes, ele ou ela podia te ver como alguém imprevisível, alguém disponível, alguém que não despertava tanta curiosidade, mas agora, peixes, você se tornou um mistério. A torre não destrói só por destruir, tá? Ela quebra estruturas falsas, derruba ilusões e revela uma nova versão sua, mais forte, mais intensa e mais autêntica. E isso mexeu com alguém que nunca imaginou te olhar dessa forma. E o que eu sinto aqui é que essa pessoa ficou surpresa com você. É como se ela tivesse levado um choque energético ao perceber que você não é mais quem ela pensava. E isso despertou algo que começa com curiosidade, mas que pode crescer para algo muito mais profundo, sabe? E você, no fundo, já percebeu essa virada. Talvez você ainda não saiba explicar, talvez você esteja tentando ignorar, mas tem algo no ar. Um olhar que demora mais do que deveria, uma atenção diferente, uma presença que até então não existia. Bom, agora eu vou puxar a primeira carta da Cruz Central, a carta número 1, né, que fica na posição de esta cobre. E a carta que se revela é o Rei de Espadas. Tá, essa é a energia que está cobrindo essa situação. Essa energia, ela é muito específica. Tem uma pessoa ao seu redor, né, que não demonstra, que não se entrega fácil, que controla tudo aquilo que sente, ou pelo menos ela tenta, né? E essa pessoa pensa muito antes de agir. Observa mais do que fala. E é exatamente por isso que você pode ter acreditado que não existia interesse nenhum vindo dela. Só que o tarô mostra outra coisa. Mostra que, nesse momento, essa pessoa está te observando com uma atenção diferente, mais profunda, quase tentando decifrar você. Peixes. O Rei de Espadas, ele não se apaixona de forma impulsiva. Ele analisa, ele mede, ele tenta entender o que está acontecendo dentro dele.
E é exatamente isso que está acontecendo agora. Aquela pessoa que parecia fria, distante ou até indiferente, está em silêncio, mas completamente focada em você. É como se ela estivesse tentando ali organizar, sabe? Os sentimentos, os pensamentos, porque o que ela está sentindo ali não é comum nem para ela. E isso se conecta diretamente com a energia da torre, que a gente viu a sua carta mestra, tá? A sua mudança abalou essa pessoa. Só que ao invés de reagir com emoção, ela reagiu com a mente, né? Ela está tentando racionalizar algo que na verdade é emocional, é puramente emocional, tá? E isso cria uma tensão interna muito forte. Você pode começar a perceber isso de forma sutil, peixes, né? Um olhar mais fixo, uma postura mais séria quando você está por perto, uma tentativa de manter o controle, mas por dentro existe um movimento acontecendo. Essa pessoa está te estudando, ela está tentando entender porque de repente você passou a ocupar um espaço na mente dela, né? E o mais interessante é que quanto mais ela tenta controlar, mais ela pensa em você, né? O Rei de Espadas, ele entra aqui num ciclo de análise constante. Isso faz com que você fique cada vez mais presente na mente dessa pessoa. Só que existe um detalhe importante aqui. Essa energia também mostra bloqueio. Mostra alguém que sente, mas não demonstra, né? Que observa, mas não se entrega. Isso pode te confundir, porque externamente parece que nada está acontecendo. Mas internamente, peixes, está acontecendo muito mais do que você imagina. Agora a gente vai para a segunda carta da Cruz Central, a carta que está na posição dos obstáculos, tá? E quem surge aqui, ó, é o 9 de ouros. Isso aqui é muito revelador, porque mostra exatamente o que está travando essa situação. O 9 de ouros, ele traz uma energia de independência, de autossuficiência, de alguém que parece completo sozinho, e essa energia está muito forte em você nesse momento. Depois de tudo que você passou, depois dessa transformação profunda que a torre trouxe, você se fechou em um lugar mais seletivo, mais reservado. Você não entrega mais a sua energia com aquela facilidade que tinha antes. E peixes, isso mudou completamente a forma como aquela pessoa ali te enxerga, tá? Antes você talvez fosse mais acessível, mais aberto, mais disponível. E isso não despertava tanto interesse. Só que agora você parece distante, seguro de si, né? Quase inalcançável. E isso, ao mesmo tempo que atrai, também assusta, né? Essa pessoa olha para você e pensa, nossa, será que eu consigo me aproximar? Será que tem espaço para mim? Existe um receio muito grande aqui, porque o 9 de ouros também fala de alguém que não depende de ninguém emocionalmente, e isso faz com que essa pessoa sinta que não pode ser necessariamente na sua vida, né? E isso vira um bloqueio forte. Porque por mais que exista interesse surgindo, por mais que a mente dessa pessoa esteja ocupada com você, como a gente viu no Rei de Espadas, ela não sabe se ela deve agir. Ela não sabe se você está aberto para isso. E o medo de ser rejeitado, peixes, ou de não ser correspondido, começa a crescer. Ao mesmo tempo, essa carta também mostra algo importante sobre você, tá? Você está em um momento de valorização pessoal. Você aprendeu a se colocar em primeiro lugar, a cuidar da sua energia, e está certíssimo, tá? A não aceitar qualquer coisa. E isso também é poderoso, mas também cria ali uma barreira natural. Então assim, fica difícil de a pessoa avançar, né? E é exatamente nessa tensão que essa conexão começa a se formar, tá? De um lado você é mais forte, mais independente, e do outro, alguém que está começando a sentir, despertar um sentimento, mas não sabe como atravessar esse espaço até você. Bom, muitas pessoas que assistem a essas leituras sentem que a mensagem toca exatamente no ponto certo, mas ainda ficam com dúvidas específicas, né? Ou sentem que precisam entender a própria situação com mais profundidade. Por isso,
eu estou reabrindo um número limitado de videoconsultas gravadas, tá? Feitas exclusivamente para você que está assistindo. Então eu me conecto com a sua energia, com a sua pergunta e gravo uma leitura completa como essa que você está assistindo agora, mas 100% focada na sua história, tá? E eu envio só para você. A vantagem da consulta gravada é que você pode reassistir quantas vezes sentir necessidade, porque muitas vezes detalhes importantes só se revelam quando a mensagem é ouvida mais de uma vez. Se você sentir que esse é o seu momento, me manda uma mensagem no Instagram, tá? O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então vamos agora avançar para a próxima carta, que é a carta que está na posição da coroa. Vamos dar uma olhadinha? E a terceira carta que fala sobre aquilo que você almeja alcançar, mas que você ainda não tem necessariamente nas suas mãos, é o 3 de ouros. Tá, então isso aqui é o que fala que está no plano mais alto, né? Do melhor que pode acontecer. E isso aqui muda completamente o tom da energia, porque mesmo com todos os bloqueios, mesmo com essa distância que você criou, existe intenção começando a nascer dentro dessa pessoa, tá? E bem, uma vontade de se aproximar de uma forma real. O 3 de ouros ele não fala de algo superficial, tá? É de algo mais profundo. Então ele não fala de algo passageiro. Ele fala de construção, de querer criar algo com base, com troca, né? Com presença. Essa pessoa está começando a te enxergar como alguém que vale a pena investir tempo, atenção e energia. Não é mais só curiosidade, né? Está evoluindo para admiração. E isso vem muito do que você se tornou depois dessa transformação que você passou, sabe? Então assim, você não está mais naquele lugar de antes. E isso despertou o que a gente pode dizer que é respeito, sabe? Mas tem um detalhe muito importante aqui. O 3 de ouros, ele também fala de um processo que começa devagar. Essa pessoa não vai chegar de forma intensa logo de início. Ela quer entender o terreno, quer ver como você reage, quer perceber se existe abertura. É como se ela quisesse construir uma ponte até você, mas testando cada passo antes de avançar. E isso pode se manifestar de forma sutis, pequenas interações, conversas que parecem simples, mas que carregam intenção, uma tentativa de se aproximar, sem deixar isso tão óbvio, porque no fundo ainda existe aquele medo que a gente viu antes, mas agora, junto com o medo, existe também a vontade, tá? Aquela chama inicial para você começar a agir. E o mais interessante, peixes, é que essa energia mostra que essa pessoa não quer apenas algo momentâneo. Ela quer entender se existe compatibilidade entre vocês dois, se existe essa conexão verdadeira. É como se, mesmo sem admitir, ela já estivesse pensando além do que imaginava antes, né? Se é que ela imaginava algo antes, porque ela não te via com os mesmos olhos. E isso é muito forte, porque mostra que você deixou de ser apenas alguém no cenário e passou a ser alguém que essa pessoa considera construir algo. É como se você não fosse mais figurante, você se tornasse coadjuvante ou até protagonista. Bem, agora a gente vai para a quarta carta da Cruz Central, a carta que está na posição chamada de Sob Ele. Só deixa eu ajeitar essa carta aqui. Pronto. E essa carta fala daquilo que você carrega por dentro, mas que você talvez ainda nem perceba, tá? Mas que você já tem dentro de você, que você vem carregando. E a carta que aparece aqui, ó, olha só, é o As de Paus. Interessante, interessante. Então vamos lá. O As de Paus nessa posição é muito intenso, tá? Porque enquanto você pode estar achando que tudo ainda está no campo da dúvida ou da observação, na verdade já existe uma chama acesa. O As de Paus é início, é impulso, é desejo surgindo de forma espontânea, tá?
não é algo pensado, não é algo calculado. É algo que simplesmente apareceu, né? Peixes, essa pessoa começou a sentir uma atração por você que não estava nos planos dela. E isso não é só mental, tá? Não é só curiosidade. É físico, é energético, é uma vontade que cresce de dentro para fora. É aquele tipo de energia que faz a pessoa pensar em você do nada. Lembrar de você sem motivo, sentir um impulso de se aproximar sem saber explicar porquê. E isso se conecta diretamente com tudo que veio antes, tá? Enquanto o Rei de Espadas tenta entender, o 9 de Ouros cria essa distância e o As de Paus quebra essa lógica, porque o desejo não pede permissão, ele só surge. E quando surge, ele começa a pressionar a pessoa por dentro. E o mais forte, Peixes, é que isso já está ativo, tá? Isso não é algo que vai acontecer ainda, já começou. Só que ainda está no início, como uma chama pequena que pode crescer muito ainda, dependendo de como essa energia se desenvolve, né? E isso pode te pegar de surpresa, porque essa pessoa que antes não demonstrava nada, agora começa a sentir algo que ela não consegue mais controlar totalmente. Bom, Peixes, agora a gente vai puxar aqui a quinta carta da Cruz Central, que está na posição chamada de atrás dele, que é aquilo que você carrega desde o seu passado, tá? Aquilo que marcou e que construiu e que causou tudo que você está vivendo agora, tá? Aquilo que ficou para trás, mas ainda influencia tudo que está acontecendo. Olha só, quem surge aqui é a morte, tá? Ó, respira, porque essa carta ela não fala de um fim físico, tá? Não tem nada a ver. Ela fala de transformação profunda. E é interessante porque ela está vindo junto com a torre que veio na sua carta mestra, que é a carta da sua energia, tá? Então, assim, a torre falava de desabar estruturas antigas, estruturas falsas, de uma mudança abrupta, de uma evolução, talvez. E a morte fala de encerramento de ciclos, de uma versão sua que ficou no passado, e isso se conecta de forma direta com tudo que está acontecendo, porque o que despertou essa pessoa não foi quem você era antes, foi quem você se tornou depois dessa mudança. Isso já ficou bem claro, né? E você passou por algo no passado que te marcou. Pode ter sido uma decepção, um afastamento, uma quebra de expectativa, algo que fez você olhar para dentro e decidir que não seria mais a mesma pessoa, né? E a morte mostra que você deixou para trás padrões antigos, comportamentos que não te valorizavam, formas de se relacionar que já não faziam sentido. E essa mudança não foi leve, foi intensa. Foi algo que te obrigou a renascer emocionalmente. Você pode ter se fechado mais, pode ter se tornado mais seletivo, mais consciente do seu valor, e isso alterou completamente a sua energia. Opa! Bom, e é exatamente isso que essa pessoa percebeu, tá? Porque talvez ela tenha conhecido você antes dessa transformação, ou tenha criado uma imagem sua antiga sobre você, só que agora quando ela olha, ela não reconhece mais da mesma forma. Existe uma nova presença, uma nova postura e uma nova vibração. E isso causa impacto. Porque quando alguém muda de verdade, não tem como passar despercebido. A morte traz esse corte energético. Ela separa aqui o antes e o depois. E essa pessoa está reagindo ao depois, ao novo você, né? Só que tem mais. Essa carta também mostra que essa pessoa pode estar passando por um processo interno muito parecido, mesmo que em um nível mais silencioso. Ao sentir algo por você, ela também é forçada a sair de um lugar antigo, de uma zona de conforto emocional. E isso explica porque tudo parece tão intenso, mas ao mesmo tempo tão contido. Porque não é só você que mudou. A presença da sua nova energia está provocando mudança no outro também. Agora, Peixes, a gente vai para a sexta carta da Cruz Central, na posição à sua frente.
Olha só. A carta que revela que o seu futuro próximo é o 2 de ouros. Que interessante. Ó, isso aqui traz um movimento muito claro de oscilação, tá? Nada vai acontecer de forma linear agora. Então esquece isso. Existe uma energia de vai e volta, de aproximação e de recuo. De alguém tentando equilibrar o que sente com o que acha que deve fazer, sabe? E isso tem tudo a ver com essa pessoa que começou a te enxergar diferente. Peixes, o 2 de ouros, ele mostra alguém que está tentando manter o controle, mas não está conseguindo fazer isso de forma estável. Porque enquanto a mente está tentando organizar, como a gente viu com o Rei de Espadas, o desejo já foi aceso com o As de Paus, e aí já era. A transformação emocional já começou a acontecer por causa dessa conexão entre vocês, né? Então, o que essa pessoa faz? Ela tenta equilibrar tudo isso, que é o que a gente consegue ver no 2 de Paus, tá? Um dia se aproxima mais, demonstra interesse, observa mais de perto, já no outro dia recua, fica mais frio, tenta voltar para o lugar do controle, né? E isso pode te confundir, porque parece contraditório, mas o tarô é muito claro aqui, peixes. Isso não é falta de interesse, isso é excesso de conflito interno. Essa pessoa não está acostumada a se sentir dessa forma por você. E agora está sentindo, né? E ela não sabe como sustentar isso com firmeza ainda. Ó, mas tem mais. O 2 de ouros, ele também fala de alguém que pode estar lidando com outras áreas da vida ao mesmo tempo. Então pode ser rotina, responsabilidades, até outras situações emocionais aí que ainda não foram totalmente resolvidas. E isso faz com que essa pessoa tente encaixar o que sente por você dentro de um cenário que ainda não está completamente organizado. Só que mesmo nesse movimento de instabilidade, de bagunça, tem uma continuidade, percebe? O 2 de ouros, ele não é ruptura, ele não é corte, ele é adaptação. Essa pessoa não está saindo da sua energia. Ela está tentando aprender a lidar com ela. E você pode perceber isso nos detalhes. Ó, peixes, pequenas atitudes que mostram interesse, mesmo quando a postura parece distante, um olhar que volta, uma presença que insiste, ou até uma energia que não se afasta completamente. Bem, agora, peixes, a gente vai para a 7ª carta, tá, da Cruz Central, e é a carta que está na posição do consulente, essa carta aqui, ó. E quem sai, olha, outra carta de ouros. Tem muito ouros aqui, tá, ó. A gente tem o 3 de ouros, o 2 de ouros, o 9 de ouros e agora o 6 de ouros. E essa carta aqui fala de você dentro dessa situação, o seu comportamento e a sua energia. É disso que essa carta nessa posição vai falar, tá? E quando o 6 de ouros está nessa posição é muito importante, porque mostra que você não está mais naquele lugar de desequilíbrio que você já teve um dia. Hoje, peixes, você está muito mais consciente do que você oferece e do que você recebe. Você não se entrega mais sem retorno, não se doa mais sem perceber se existe troca verdadeira. E essa mudança está sendo observada. O 6 de ouros, ele mostra que você, né, não está mais naquele lugar, mostra você uma postura mais justa, mais equilibrada. Você ajuda, você se mostra presente, mas também tem um limite agora, né? Tem uma linha que você não permite mais que seja ultrapassada. E isso cria uma energia muito diferente ao seu redor, uma energia de valor, né? E é exatamente isso que mexe com essa pessoa, porque ela percebe que você não está mais disponível da mesma forma. E não é que você esteja fechado, você está mais seletivo, você observa mais, sente mais, mas não se entrega de imediato. E isso gera impacto. Essa pessoa começa a sentir que precisa merecer a sua atenção, entende? Que não é mais automático ter acesso a você. E isso desperta algo muito mais forte. Porque quando alguém percebe que pode perder, né, ou que não tem total controle sobre a situação, por incrível que pareça, o interesse cresce, né? É bizarro, mas é o que acontece. E tem mais. O 6 de ouros também fala de alguém que está disposto a receber e não apenas a dar. E isso já é uma grande mudança em você, porque você não está mais tentando salvar nem carregar ninguém. Você quer reciprocidade. É outra história.
quer algo que flua. Você quer algo que seja leve, né? Que seja verdadeiro. E essa postura sua cria um tipo de magnetismo silencioso, porque enquanto você se mantém equilibrado, essa pessoa entra em conflito, como a gente viu no 2 de ouros, né? Aqui. Mas você está firme. E essa pessoa está tendo que se ajustar. Isso faz com que você fique ainda mais presente na mente dela. Porque agora não é só o desejo. Não é só curiosidade. É uma sensação de que você tem valor e de que você não é fácil. De que você precisa ser conquistado de alguma forma. Bem, agora a gente vai para a 8ª carta da Cruz Central, tá? A carta que está na posição das influências do ambiente externo, né? Daquilo que está ao seu redor e como essa pessoa pode agir. Eita! Quem surgiu aqui foi o louco. Tá, isso aqui muda o ritmo de tudo, tá? Porque até agora a gente vinha vendo uma energia de análise, de controle, de cuidado. Só que o louco ele quebra esse padrão. Ele traz o inesperado, o impulso, a atitude que ninguém estava esperando. Então, peixes, essa pessoa que estava te observando, tentando entender, tentando equilibrar o que sente, ela pode de repente agir de uma forma completamente diferente do que você imaginava. Vai ser algo completamente louco mesmo. É como se em um momento ela simplesmente decidisse parar de pensar tanto e seguir o impulso. O louco ele não pede permissão, tá? Ele não calcula risco, ele não mede consequência, ele sente e vai, né? E isso pode se manifestar de várias formas, uma mensagem que vem do nada, uma aproximação mais direta, uma atitude fora do padrão dessa pessoa, algo que pode até fazer você pensar, tipo, ixi, isso não combina com o jeito dessa pessoa, né? E é exatamente por isso que essa carta ela é tão forte aqui, porque mostra que apesar de todo o controle que essa pessoa tentou manter, existe um ponto em que o sentimento fala mais alto. Olha o quanto isso é forte. E quando isso acontece, peixes, a energia aqui ela vira ao contrário, tá? É realmente uma virada de 180 graus. Mas tem um detalhe importante aqui, ó. O louco também traz uma certa imaturidade emocional, tá? Não no sentido negativo, mas no sentido de que alguém que ainda está aprendendo a lidar com o que está sentindo. Então essa atitude pode vir sem muito planejamento, sem muita estrutura. Pode ser algo mais leve, mais espontâneo e até um pouco confuso. E isso pode te pegar desprevenido, né? Porque você estava ali lidando com alguém mais racional, mais contido, e de repente essa pessoa surge com uma energia mais solta, mais aberta, mais impulsiva. Então é diferente. E o mais interessante é que essa mudança não vem só dessa pessoa, tá? O ambiente ao redor favorece isso. As energias estão empurrando essa conexão para fora do controle, para fora da lógica. Como se o destino estivesse criando uma situação onde essa pessoa não consegue mais ficar parada. Agora a gente vai para a carta número 9. A carta que fala dos seus desejos mais profundos, das suas esperanças e dos seus medos. Tá? E quem aparece aqui, ó, a Rainha de Copas. Essa carta aqui ela é bem profunda, tá? É mais profundo do que parecia no começo. Porque por trás de toda aquela análise, daquele controle, daquela tentativa de manter distância, existe emoção que é real. Existe sentimento nascendo, tá? Crescendo e se formando de forma silenciosa. A Rainha de Copas ela é sensibilidade pura, é conexão emocional, é carinho, é afeto que vai além do superficial. E o mais forte é que essa energia ela está dentro dessa pessoa, mesmo que ela não demonstre, mesmo que ela tente esconder, racionalizar ou até negar. Essa pessoa está começando a sentir algo verdadeiro por você, não é só atração, não é só curiosidade. É algo que toca o emocional. Só que isso também assusta, porque a Rainha de Copas, quando ela aparece nesse lugar aqui do medo e também das esperanças,
Mostra alguém que sente muito, mas tem receio de se abrir. Então existe um medo de se envolver, de se entregar, de sair do controle que ela vinha mantendo. Porque sentir por você significa entrar em território desconhecido para essa pessoa. Algo que ela não planejou, algo que ela não estava esperando. E ao mesmo tempo, existe desejo de viver isso. Tá? Existe vontade de se permitir, de explorar essa conexão e de ver até onde isso pode ir. Então é como se essa pessoa tivesse dividida entre proteger o próprio coração e seguir o que está começando a sentir por você. E tem mais, ó. Essa carta também se conecta com a sua energia, peixes. Porque quando você naturalmente carrega essa vibração emocional, intuitiva e profunda, né, isso cria um espelho. E essa pessoa começa a acessar sentimentos dentro dela justamente por estar em contato com a sua energia. Só que esse tipo de sentimento não fica escondido para sempre. Uma hora ele precisa tomar forma, precisa se manifestar, né? E precisa sair do campo interno e virar atitude. Bom, peixes, agora a gente vai para a 10ª e última carta dessa tiragem, que está na posição do provável desfecho, tá? O resultado mais provável dentro dessa energia. E quem sai aqui é o Imperador. Então olha só. Isso aqui define muito a direção que essa história está tomando, tá? Depois de toda essa confusão interna, dessa mistura de razão com emoção, desse vai e volta que essa pessoa viveu, o Imperador, ele mostra que chega um momento em que ela decide se posicionar. Peixes, essa aqui não é só mais uma energia de dúvida, tá? O Imperador, ele é firme, é direto, é alguém que assume o controle da própria ação. Então essa pessoa, ela sai daquele lugar de apenas observar, de se sentir em silêncio e começa a querer agir com mais clareza. E faz sentido quando a gente vê o Ás de Paus, o Louco, né? E chega aqui no Imperador. Faz sentido. Tem um movimento que vai nascer aí. Então essa pessoa está entendendo o que ela quer. E isso não significa que vai ser algo extremamente emocionante ou cheio de declarações, tá? Não é isso. Pelo contrário. O Imperador, ele age com postura, com presença, com atitude concreta, e essa pessoa pode começar a se aproximar de forma mais segura, mais constante, mais visível, algo que não vai ser mais escondido. E isso vem justamente porque ela já passou por todo aquele processo interno, já tentou negar, já tentou controlar, já tentou equilibrar, né? Mas o sentimento continua ali. E quando chega nesse ponto, peixes, ela entende que precisa fazer algo com isso. E o Imperador, ele também mostra alguém que quer estabilidade. Então essa pessoa não está pensando só em algo passageiro. Existe uma vontade de estruturar, né? Como diz o 3 de ouros, de ter algum tipo de controle sobre a situação e de não deixar isso escapar, né? E tem mais, essa carta aqui também indica que essa pessoa pode assumir uma postura mais protetora em relação a você. Começa a observar mais de perto, a querer estar mais presente, a marcar território de alguma forma, mesmo que sutil, tá? Só que existe um detalhe importante. O Imperador, ele ainda carrega controle emocional. Então, mesmo agindo, mesmo perdendo um pouco daquele padrão nos comportamentos, ainda assim essa pessoa pode não demonstrar tudo o que sente, tá? Ela mostra através da atitude e não necessariamente através de palavras. E isso pode te fazer questionar, pode te deixar curioso, porque você vai perceber movimento, vai perceber presença, mas ainda vai existir um certo mistério. Bom, peixes, agora, antes de fechar esse campo energético, tá? Existe algo que precisa ser alinhado no seu lado. Porque não é só sobre o que essa pessoa sente por você. É sobre também como você sustenta a sua energia diante de tudo isso. E o que o tarô mostra aqui com muita clareza é que você precisa de proteção emocional e ao mesmo tempo magnetismo, sem perder ali o seu centro.
A energia que foi aberta aqui nessa leitura pede um equilíbrio muito específico. Você passou por uma transformação forte, como a torre e a morte mostraram. Você se reconstruiu, se fortaleceu, mas agora existe alguém sendo atraído exatamente por essa nova energia sua. E isso exige que você se mantenha firme, sem voltar a padrões antigos. Por isso, uma coisa que eu recomendo é que você encontre, se possível, uma pedra que vibre exatamente com o que você precisa agora, que é a turmalina negra, tá? Peixes, a turmalina negra, ela é uma pedra de proteção espiritual profunda. Ela cria um campo ao seu redor, tá? E que impede que essas energias confusas, instáveis ou até intenções mal direcionadas te afetem. E isso é essencial porque, como você viu, essa pessoa ainda oscila, ainda está em conflito e ainda não tem total clareza. Então, assim, ao mesmo tempo que essa pedra te ajuda a manter os pés no chão, ela te ancora, tá? Ela impede que você se perca em expectativas, em ilusões ou em sentimentos que ainda não se concretizaram. Você continua sensível, intuitivo, só que você vai estar protegido, tá? E existe um detalhe importante também, a turmalina negra, ela não bloqueia o que é verdadeiro. Ela só filtra o que não é sólido. Então, se essa pessoa vier com intenção real, com atitude firme, como o imperador aqui ele mostrou, essa conexão vai fluir. Mas se vier com confusão, com instabilidade, você vai sentir. E não vai se envolver da mesma forma. E se você quiser potencializar ainda mais essa energia, pode combinar com o quartzo rosa, tá? Porque enquanto a turmalina negra protege, o quartzo rosa mantém o seu coração aberto na medida certa, sem fechar, sem endurecer, mas também sem se entregar além do que é saudável. Então, peixes, o que está sendo construído aqui precisa de equilíbrio entre razão e emoção, exatamente como o tarô mostrou. E essas pedras vão te ajudar a sustentar essa vibração, tá bom? Então, carregar com você, deixar próximo ao corpo, ou até mesmo colocar no ambiente onde você passa mais tempo, já começa a alinhar o seu campo energético com o que você precisa viver agora. Bem, agora sim, peixes, a gente vai encerrar essa tiragem. Vou pedir para você respirar junto comigo, porque essa energia que foi aberta aqui ainda precisa ser fechada com consciência, tá? O que o tarot te mostrou não foi algo leve, né? É uma mudança real no campo emocional. Você passou por uma quebra, uma transformação profunda, e isso alterou completamente a forma como as pessoas te enxergam. Aquela pessoa que antes não via nada em você começou a sentir, começou a observar, começou a se envolver internamente, mesmo sem saber como lidar com isso. A leitura mostrou claramente esse caminho, né? Primeiro a surpresa, depois vem a análise, o bloqueio, o desejo surgindo e o conflito interno, né? A oscilação, até chegar no ponto em que essa pessoa tende a se posicionar. Mas ao mesmo tempo, o tarot também foi muito direto com você, peixes. Tudo isso só está acontecendo porque você mudou, porque você deixou para trás o que não te valorizava e começou a se colocar em um lugar mais forte, mais consciente. Então o que você precisa fazer agora não é voltar atrás, não é correr atrás de quem ainda está confuso, não é se diminuir para caber na dúvida de ninguém. Continua nessa energia de equilíbrio, de troca justa e de quem sabe o próprio valor. Então observa mais do que reage, tá? E sinta mais do que se entrega. Se essa pessoa vier com verdade, com atitude, com presença, você vai perceber. Mas se vier com indecisão, com instabilidade, você também vai sentir. E dessa vez, peixes, você tem a maturidade emocional para escolher o que merece. Agora, mentalmente, visualize essas cartas aqui sendo recolhidas, uma a uma, a energia sendo suavemente desacelerada, esse portal energético sendo fechado com proteção e luz, e nada que não te pertence vai permanecer, nada. Nada que não seja para o seu bem vai continuar nesse campo. A leitura aqui vai se encerrar e as energias voltam ao equilíbrio. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou algo dentro de você, eu vou pedir para você se inscrever no canal
e acompanhar as próximas leituras. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar carregando e chegando, né, esse significado a quem precisa ouvir essas mensagens. E como forma de gratidão para quem ficou até aqui, como já tem sido de costume, vou tirar uma mensagem do baú de mensagens de Rosalinda da Mata. Tá? Vamos pegar aqui uma energia. Vou pegar aqui essa cartinha bem do final. Vamos ver o que essa aqui tem a dizer. Comprometa-se com suas metas de vida e encare os obstáculos como etapas para atingir o objetivo final. Olha que recado bonito. Então é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tá? Eu vou pedir para você guardar tudo isso que você recebeu aqui com você, peixes. E assim, quem não te via começou a te enxergar. Mas mais importante do que isso é você nunca mais deixar de se ver.